Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Começando Altos Papos, com certeza uma manhã muito agradável e cheia de ensinamentos. Olha, vou falar pra vocês, hein? Principalmente quando tá chovendo, a gente fica um pouco de medo, não é verdade? Pegar de estrada, pegar o carro, sair. O que é que eu faço? Meu Deus, tá chovendo demais. Será que eu vou conseguir ir para onde eu tenho que ir? Choveu mais ainda, aumentou a chuva. Entrei em pânico, na verdade é essa. Eu tô hoje com uma especialista aqui, a Rosana Souza, gente. Ela é especialista em direção, tá? E ela ensina a mulherada ou as pessoas, o homem, quem tiver medo, alguns traumas para direção, preparar essas pessoas para hoje, né? A vida não é nada se a gente não souber dirigir, não é verdade, Rosana? E ela vai falar de um assunto muito sério hoje. Bom dia! Bom dia, Nani. Um prazer, viu? Muito feliz em estar novamente aqui com vocês. E eu já separei um assunto a esse respeito, Sim. Que é para falar justamente da identificação do medo medo de dirigir. Que as pessoas que se habilitam, saem da autoescola e têm medo de dirigir. Mas por onde começar, na verdade? Como que ela tem que identificar, como que ela tem que partir? Qual o princípio para ela perder esse medo? E por que ela tem esse medo, né? Descobrir que medo é esse, de que eu tenho medo. Exatamente. Onde eu fico insegura. Então eu separei, olha, você que está em casa, anota aí o papelzinho, pega o papel, a caneta, anota certinho para você poder entender esse passo a passo, tá? Primeiramente você tem que identificar o seu medo. E você vai identificar colocando no seu papelzinho aí. Você tem medo por trauma real, você tem medo por bloqueio emocional ou você tem medo por falta de técnica. Então vamos lá. Vamos falar então, explicar um por um? Vamos. Medo real. Qual é o medo real? É quando ela sofreu um trauma de acidente. Sim. Ela sofreu um acidente estando como motorista ou estando como passageira. Então ela sofreu um trauma e aquilo gerou um bloqueio nela. Assim, por que chama trauma real? Porque de fato ela ficou insegura pelo que aconteceu. Uhum. Então o trauma real é quando você realmente passou por um mesmo. Tive um medo, bati, sofri um acidente, estava no carro. Isso e mesmo. Me deu aquele pânico, né? Que as pessoas ficam com pânico de dirigir. A pessoa trava e não quer mais dirigir. Sim. Bloqueio emocional. Que é o segundo, tá? O bloqueio emocional, pessoal, é justamente quando você cria, inventa coisas na sua mente, você se bloqueia, se limita por algo que ainda não aconteceu, a famosa ansiedade, né? Porque todas as preocupações, né, cientistas já estudaram e diz que 91% de todas as nossas preocupações, elas não acontecem. E 9% das que acontecem, elas não acontecem da forma que a gente imaginou. Então, assim... Na verdade, seria muito mais leve tudo, né? Seria tudo mais fácil. A vida seria mais fácil. Se não criássemos situações que fizéssemos com que nos bloqueasse. Porque você supor que algo vai acontecer, você está sofrendo antecipadamente. Precipitando, adiantando o sofrimento. Né? Então, assim, esse medo, esse bloqueio emocional, ele vem de um pensamento, uma motivação pelo que você vê e ouve, né? Então, o que você está alimentando aí na sua mente, o que você está vendo. O terceiro é o medo por falta de técnica. E esse medo, ele abrange todos os outros. Por mais que ela tenha um medo que foi real, que ela sofreu um acidente, ela tem que entender e racionalizar se esse acidente veio por intermédio de erro dela, erro mecânico, erro de terceiros. Porque quando ela identifica o erro, ela vai saber com certeza mudar a postura caso tenha sido ela. E caso não tenha sido ela, que eu falo a pessoa, tá? Ela precisa identificar de qualquer forma para poder ressignificar aquilo acontecido. Ela precisa aprender essas técnicas, saber se certificar que tudo o que está, né, na parte técnica do veículo, ela conhece. E como que ela vai identificar agora as partes técnicas, Nani? Fazendo um curso aí, dando uma preparada, né? E é isso que eu digo para vocês, pessoal. São 4 pilares do carro para você dirigir. Você tem que entender e conhecer esses 4 pilares. Né, que tem que entender sobre a embreagem, tem que entender sobre as marchas, a velocidade, a ergonomia para você dirigir, né, manusear aquela máquina. Você precisa entender sobre ré e manobras. Então, como que você sabe se você tem um medo
técnico, né? Um trauma técnico que você não sabe. Simples, se faça perguntas a respeito do que você tem medo. Vamos lá, eu tenho medo de subida. Por que você tem medo de subida? Medo de subida, vou falar. Quando a gente está aprendendo a dirigir, é o impressionante, fantasma. é o pico, né? E antigamente era aquele carro mecânico. Rapaz, gente do céu, quando a gente pegava uma ladeira assim, dava um medo, né? O carro morrer. E aí pega trânsito. Aí você desviava, ia numa rua que não tinha a subida, exatamente pelo medo. E aí, só que aí é racional, porque ela vai se colocar na situação assim, peraí, eu vou parar na subida, eu sei usar um freio de mão, e é onde ela se questiona, eu aprendi a utilizar o freio de mão? Muito pouco. Entendo a técnica, eu entendo que você vai saber identificar se aquilo você aprendeu ou não. Ela quer estacionar na garagem da casa dela e não sabe, o marido cobra, ou vice-versa. E aí ela vai se perguntar. Eu aprendi a estacionar fazendo baliza, né? Aprendi a fazer a baliza na autoescola. Eu aprendi sobre eixos para entender para que lado vira o volante, por que um lado vira o volante e a traseira vai para um lado, a frente vai para o outro. O que é os eixos do carro e como fazer para colocar esse carro na garagem? Você sabe pelo menos o que é eixo e para que serve? Quantos eixos um carro tem? Gente, eu não estou falando da mecânica em si. Que seria bom também se entendesse um pouquinho, né? Mas essa é uma mecânica óbvia, que quando você sabe que o carro são 2 eixos e que você vira o volante para um lado direito ou para o esquerdo, porque você coloca o eixo da frente, depois você alinha colocando o eixo de trás e virando o volante para o outro lado, você começa a ter clareza do que você está fazendo. E é aí que as coisas começam a acontecer. Essas perguntas precisam ser feitas, porque aí você vai unir as técnicas, né? Que por conta dessa dificuldade, dessa falta de técnica de conhecimento dos 4 pilares do carro, gera as outras. Porque ela vai ter um trauma, ela pode ter, esse trauma real pode ter sido causado por um erro dela no trânsito e ela bateu. O bloqueio emocional que ela cria e inventa, na verdade ela cria e inventa pelo diagnóstico dela não entender sobre o carro, então ela já fica, meu Deus, mas se eu chegar na subida e ter que usar o freio de mão, não sei. E aí eu posso sim, né? Porque assim, você puxa o freio alguém de mão, mas aquele controle, aquela suavidade para sair, é que é o complicado, né? É onde eu falo, pessoal. Então, assim, primeira coisa é identificar os medos que você tem e por que você tem esses medos. Porque se você identifica qual casinha que eu estou dizendo você tá, se você está dentro do trauma real que realmente você passou, real? Ela precisa ressignificar isso, ela precisa, dentro do trauma real, ela precisa identificar onde está o erro dela nesse acidente. Se foi porque ela errou, se erraram e provocaram esse acidente, ou se ela onde ela se encaixa. Se ela identificar que o que ela estava fazendo no ato do acidente, ela não sabia, ela precisa voltar lá para o medo por falta de prática e procurar os conhecimentos para ela entender e diagnosticar aquilo que ela errou para ela refazer, para ela treinar aquilo que ela não sabe, por isso que ela cometeu o acidente. E outra, é importante você passar, enquanto você estiver treinando, você passar pelo mesmo local que você cometeu o acidente. Eu tive uma aluna, né? É que aí vai criando trauma e os medos vão ficando, virando ela fobia. Nunca mais passa e não passa. lá. Não passa. Eu não vou mais, porque vai acontecer, é aquilo que estávamos falando, 91% das nossas preocupações não vão acontecer e 9% acontecem diferente daquilo que a gente espera. Então, assim, para um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né, é aquilo, você tem que identificar o seu medo, o seu erro e refazer, e fazer novamente. Refaça, só que da forma correta, né, em cima dos parâmetros que é exigido, né, realmente o conhecimento. E hoje, quando as mulheres, ou a pessoa que tem medo, o homem também, a gente fala mulher, gente, que ela é especialista, né, que ela sabe que muitas mulheres têm medo, passou por muitos traumas e ainda estão inseguras quando fala o quesito direção, para dirigir. Mas é para qualquer um, viu? A gente não tem essa de falar assim, só ensino meninas, não. Ela ensina meninos também, né? Tem muitas pessoas que têm um trauma. Eu ainda falo mais. Eu já treinei psicólogas. Sim. Por quê? Porque o medo, ele é inerente da sua escolha. Se você é psicóloga, se eu sou instrutora, já conheci instrutora que passou um tempo, ela teve um bloqueio, ela custou para voltar a voltar a dirigir. Bloqueio. Aí entra o outro medo que eu não coloquei aqui,
que é um medo excessivo, que você não tem motivo e você não tem diagnóstico de nada. Tipo, você não é uma pessoa que consegue diagnosticar, Só tenho já medo. passou no psicólogo, já toma medicamento, você sente, você não sabe dizer por que você tem esse medo. E aí, Nani, assim eu ensino, tá? Eu sigo uma linha de raciocínio, é essa linha de raciocínio, nessa vertente que eu explico para as pessoas. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E do que você está alimentando o teu espírito? Existem medos que fogem do nosso controle. Vai ficando incontrolável, vai ficando absurdo, né? Vai ficando absurdo. Vai virando um monstro. Era um medo, um simples medo, de repente vai virando um trauma. E como que você faz o seu trabalho? Você faz o seu trabalho técnico, claro, de orientar, explicar a pessoa. Mas quando a pessoa já virou fobia, você faz um trabalho paralelo com a psicóloga? Você tem alguém também que acompanha? Graças a Deus, eu conheço bastante psicólogas, mas eu não tive a necessidade de enviar nenhum aluno para eles. Ah, que bom. Porque o esclarecimento é simples, tá? Eu parto dessas 4 linhas de raciocínio sobre os traumas, eu faço essa explicação e graças a Deus ele tem me ajudado e elas têm entendido abertamente e esclarecido e conseguido resolver, colocado em andamento esse projeto de dirigir e tem dirigido aí, estão dirigindo na chuva. Agora vamos falar também. Tem mandado vídeo para mim. Vou liberar até o telefone, viu, gente? Se você tem algum medo, algum trauma, tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, entender, né? Às vezes a gente está traumatizada, está em casa parada, não consegue dirigir, tá o carro na garagem, não consegue dirigir porque tem medo. Aproveita, liga aqui, esclareça a sua dúvida. Quer fazer uma pergunta? 31710221, 3262-4490. Medo de andar na chuva, dirigir na chuva. E aí? Então, o pessoal que já dirige geralmente não pega na chuva, porque de fato, não sei se é daqui em São Paulo, acaba se tornando meio que um caos. O trânsito para, as pessoas parecem que desaprendem. E por quê? Porque tem um costume muito errado que alguns se habituam a andar muito próximo ao outro. E aí, qual é a direção, qual a distância certa para você manter de um outro carro? Se você enxergar o pneu do carro da frente, já está numa distância boa. Boa, né? Tá. Só que na chuva, vamos dobrar isso. Vamos pegar uma distância maior. Não se preocupe se o de trás está com pressa e quer que você se aproxime do carro da frente. Fica na pista da direita. Você está com medo, né? Também. E é aquilo que eu explico, pessoal. O externo não pode afetar vocês. E em caso de animal, hein? O susto, hein? Menina, e aí? Gato, cachorro, eu falo pro pessoal assim, por isso que nós temos que ter um raciocínio lógico no trânsito, porque assim, acidentes, pessoal, acontecem. Você não pode se culpar ou parar, se você viver um acidente, parar a sua vida por conta disso. Porque tem pessoas imprudentes no trânsito. Tem. Às vezes você está olhando tudo e sempre surge tem do pessoas nada, brota. Surge, atravessa na esquina e entrou no seu ponto cego, você não viu. Ou a pessoa soltou o animalzinho e o cachorro passou e você quase atropelou. Então, ou atropelou, se caso aconteceu, seu esposo, e você fica, meu Deus, eu tenho medo que isso aconteça. São coisas que quem está no trânsito está sujeito. E você não pode se limitar por conta disso. Quem tiver os cachorrinhos, animalzinhos, que cuide, que guarde, que mantenha na coleira, que seja responsável por ele. Você seja responsável por aprender as técnicas, por treinar o seu emocional, para não deixar com que o externo te abale e faça a sua parte. Quando você faz a sua parte, pode ter certeza que você consegue reduzir drasticamente o nível de acidente, porque você se policia no seu ato de dirigir, começa a redobrar sua atenção, vai treinar sua coordenação motora e vai começar também a cuidar dos motoristas em volta. Na verdade, a gente não tem que dirigir pra gente, a gente tem que dirigir no geral, para os outros, né? Porque você não sabe o que o outro vai fazer. Você tem consciência do que você vai fazer, mas você não sabe o que o outro vai fazer. E é essa dificuldade. Porque quando elas começam a dirigir, como elas estão com um pensamento centralizado ali no ato do que tem que fazer, elas não têm essa rapidez, essa agilidade. Pessoal, coordenação motora é treinável. O seu emocional é treinável. Você não pode ver e fazer algo como um risco, e sim como um desafio. Troca a palavra risco pela palavra desafio. Muda, já tira um pouco do medo. Exatamente, mas, claro, com conhecimento do que você está fazendo. E aí, sim, com o tempo, não tem como não pegar o carro. Elas evitam, né? Eu vou pegar, eu não vou pegar, porque... Entenda uma coisa, prática você só vai ter praticando.
E você só consegue praticar e se desenvolver nesse treinamento se você estudar o que você tem que fazer. Porque se você ficar... Olha que interessante, as meninas pensam o seguinte, uma coisa que se propaga muito e elas falam assim, não, porque eu preciso treinar, eu preciso pegar o carro e fazer. Mas espera aí, o que você entende do carro? Elas não entendem a embreagem, elas não entendem conciliar marcha e velocidade, então elas querem pegar o carro e acham que pegar o carro e treinar elas vão aprender. Mas a teoria da prática, que é o que eu explico de forma teórica, ao funcionamento, importante. Se ela não entende, ela não vai saber. Não vai saber nunca. Maravilhosa. Rosana Oi, Souza, como nós encontramos você? Quem tem o seu medo, quem tem seu trauma, quem quer ficar melhor, quem quer ficar mais segura, gente. Todo mundo tem medo, sim, todo mundo já passou por isso. Não adianta a gente falar que não, a gente quando está começando a dirigir fica com medo mesmo, fica insegura. Mas hoje tem ela que é uma instrutora, uma especialista, principalmente focada nas mulheres, ajudando nesse momento de aprendizado aí, de medo, de tirar traumas na direção. Aproveita, entra em contato, @Rosana Souza, instrutora. Tem algum telefone? Como nós encontramos você para a gente fazer aulas práticas? Aulas práticas na região de São Paulo. Você envia o seu CEP no número 11-9-6299-4494 ou 11-9-5540-1024. Aulas presenciais, elas são muito requisitadas e eu geralmente você vai entrar em contato hoje para conseguir marcar com 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês e meio. Sim. Essas aulas. Só que elas são feitas em 3 dias, 4 dias seguidos no máximo, tá? Se você pegar um intensivo, você consegue fazer em 2 dias, das 8 às 13 horas, e você aprende os 4 pilares, que é o que eu ensino as meninas. @Rosana Souza, instrutora. Isso mesmo. Né? Obrigada, maravilhosa. Sempre uma alegria ter você aqui, viu? Obrigada, viu, pessoal? Obrigada. Vamos lá, a gente vai pro intervalo comercial, um minutinho só. Não saiam daí, porque tem muito papo para vocês aqui hoje.